Nota aqui vem da turma que é mais ligada a Bolsonaro, fica claro no primeiro parágrafo. Bolsonarismo vê arranjo do sistema para forçar a candidatura de Tarcísio. Uma sequência de eventos com a presença de potenciais candidatos da direita à presidência nos últimos dias, em especial de Tarcísio, e a divulgação da última pesquisa do PL para as eleições de 26 causaram uma convulsão nos setores mais radicais do bolsonarismo, ou seja, os apoiadores verdadeiros do Jair. Aliados mais próximos de Bolsonaro viram no tom eleitoral adotado pelo Tarcísio e no fato dos filhos Eduardo e Flávio não terem sido incluídos na pesquisa encomendada pelo PL, ou seja, paga pelo Duda Lima, sinais de um desembarque na defesa do ex-presidente. Na Genial Quest desta semana, o nome do Eduardo foi testado. A Genial Quest é a pesquisa do instituto mais petista do país, porque o Felipe Nunes tem uma parceria com o PT histórica. É parceiro, inclusive, de escrever livro com Thomas Trauma, que foi ministro da Dilma, foi porta-voz do Palocci, né? Não, ex-assessor do Palocci, ele foi porta-voz da Dilma. Então, assim, na pesquisa petista, o Eduardo aparece. Na pesquisa paga pelo PL, que quem o PL quiser, o nome aparece, o nome do Eduardo não aparece. Ah! Em postagens nas redes sociais e em ligações feitas para os chefes do PL, os filhos de Bolsonaro e integrantes do entorno de Bolsonaro protestaram contra o que nas internas chamam de movimento do sistema a favor de Tarcísio. Ao longo do dia, os bolsonaristas mais indignados, incluindo os filhos de Bolsonaro, procuraram Valdemar e o Murilo Hidalgo, da Paraná, para reclamar de só Michele e Tarcísio terem sido incluídos na sondagem divulgada nesta segunda, além de Lula e Bolsonaro. A preocupação com a consolidação de uma candidatura de Tarcísio é a tônica das conversas de bastidores entre os aliados mais fiéis de Bolsonaro. Parlamentares próximos vinham dizendo que a determinação de Moraes de colocar tornozeleira em Bolsonaro, seguida da prisão domiciliar, faziam parte de um plano do sistema. É incluído empresários, bancos, mídia, Centrão e o próprio judiciário, para forçar Bolsonaro a apoiar logo outro nome para a presidência 26. E aí realmente se dá fim em Bolsonaro de vez. Eu não quero ser conspiracionista. Sabendo que Bolsonaro tomou uma facada e que ninguém quis, investigar nada depois. Pelo menos eu acho que não quis investigar do jeito que deveria. Mas se Bolsonaro fala algo que dá a entender que ele apoia candidato X, e se for o nome que o sistema quer ouvir, já imaginou? Aí os caras mandam pra Bolsonaro, manda pra papuda lá, cadê a comum? Já imaginou que acontece um piripá com o Bolsonaro? A última coisa que o Bolsonaro falou é que ele dá a entender que ele apoia fulano. E aí agora? Tu vai contra o último desejo de Bolsonaro? Ai, bicho, no dia que Bolsonaro apontar, eu acho que ele não tá mais vivo. No dia que Bolsonaro apontar que o sistema quer, ele não tá mais vivo. Fala de coração, tu acha que eu tô sendo extremista? Tu acha que eu tô colocando a tragédia grande demais? Com tudo que já fizeram com o Bolsonaro, tudo que tu percebeu. Tu acha que se ele apontar, minimamente, na direção que o sistema quer, será que ele continua vivo? Na possibilidade dele mudar de ideia no meio do caminho e apontar em outra direção pra desagradar o sistema? Eu quero estar errado. O problema é que normalmente eu tô certo. Sem querer ser arrogante, viu? Para essa ala, o andamento acelerado do processo da trama golpista, que deve confirmar a condenação de Bolsonaro e a consequente inelegibilidade, agora por causa da lei da ficha suja, fazem parte do mesmo plano. Ocorre que sair da arena política, a mais de um ano das eleições, pode ser fatal para a sobrevivência política do clã. Nas mensagens capturadas pela PF no celular de Bolsonaro, Eduardo dizia ao pai: a narrativa de Tarcísio se sucedendo, que já acordo para isto está muito forte, precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui. Em outro momento, insiste que, se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer, referindo-se à votação do plano de anistia para o 8 de janeiro. E pode ter certeza, uma solução Tarcísio passa longe de resolver o problema, vai apenas resolver a vida pessoal da Faria Lima, disse o Eduardo Bolsonaro para o Jair. Nos últimos dias, logo após a operação sobre Bolsonaro, Tarcísio foi tratado como candidato a 3 eventos. O fato de Tarcísio ter criticado Lula mais enfaticamente e ter feito propostas com cara de campanha, como a de fazer 40 anos em 4, colocou os bolsonaristas raiz em alerta. Agora, na hora de lançar o túnel lá do Guarulhos, o Tarcísio fica de boa, vai falar de união. Na hora lá de falar de União de Brasil, para ter um financiamento, aí vai. Não, mas tem que conversar com a gente. Mas é agora que tá chegando. Gente, a campanha é só ano que vem. Mas agora o Tarcísio já tá começando a polarizar com o Lula, né? Que agora o Bolsonaro tá preso. É de uma coincidência, né? Meu Deus. É um timing que... Coitado do Tarcísio. Decidiram sair da toca no momento mais difícil para ele, para Bolsonaro. Às vésperas do julgamento. Foi o pior time. Sofrem de ejaculação precoce, diz um dos aliados de Bolsonaro. Nos bastidores, a ameaça é que Jair vai insistir até o final em uma candidatura presidencial e que, se ele for abandonado, Eduardo poderia sair do PL e arranjar uma legenda para disputar a presidência em 2026. Dividida à direita, inviabilizando a candidatura presidencial de Tarcísio, que por hora diz que pretende disputar apenas a reeleição. Pelo jeito, insistir na defesa de Bolsonaro não será suficiente para garantir tranquilidade a Tarcísio. Essa matéria é do dia 26, às 4 da manhã. Grava isso na cabeça. Ou seja, ontem, né? Ontem o Estadão publicou a matéria, que eu acho que resumiu bem o tweet que o Renato tinha feito antes. Bolsonaro, eu só acho que ele só ia falar assim, né? Não é que Bolsonaro se isola. Acho que foi... Você tem que trocar o verbo por particípio e trocar o si por foi. Bolsonaro foi isolado. Não por vontade própria, mas por vontade do sistema. O sistema isolou Bolsonaro há uma semana do julgamento e vê crise aumentar por acesso e sucessão em 2026. Bolsonaro está apartado dos principais aliados, enquanto filhos suspeitam de articulações de bastidor para emplacar Tarcísio, como presidenciável no próximo ano.
Nem precisa perceber o movimento. O isolamento de Bolsonaro não acontece por acaso. Faz parte da estratégia. Enquanto ele se aproxima do julgamento enfraquecido, os bastidores trabalham para empurrar uma solução presidencial já pronta, vendida como responsável, viável. Não é só um jogo jurídico. É também uma disputa de sucessão que tenta reorganizar a direita sem sua principal liderança. Não chegamos ainda nos posicionamentos públicos de Eduardo e Carlos. Aí vem. Valdemar explica fala sobre Tarcísio e busca Eduardo via interlocutor, que pegou muito mal. Valdemar entrou em campo para esclarecer a declaração de que Tarcísio vai se filiar ao PL se for ser candidato, né? Para você ver que já tem um plano, A declaração sobre Tarcísio foi dada pelo Valdemar em uma entrevista à imprensa na manhã de segunda-feira. Tem um plano já, né? A partida tem que mudar. A coluna, veja só, Valdemar falou com o Gadelha e ele não mentiu, não. Ele falou o seguinte, ó, ele ressaltou que o próprio Tarcísio falou isso sobre os planos de disputar a presidência pelo PL em um jantar com 5 governadores. Mas o Tarcísio não quer ser candidato, não, gente. O Valdemar falou, ele falou, de novo, agora no jantar lá com o Rueda. E diretamente ao Valdemar em outro evento há 1 ano e meio. Mas o Tarcísio não quer disputar, não, gente. O Valdemar, ele já falou pra mim 2 vezes. Tarcísio! E o Eduardo chutou logo o pau da barraca, né? Porque tá ficando sustentável manter esse teatro. Eduardo deixará a PL para disputar a presidência se Tarcísio for para o partido. Valdemar afirmou que Tarcísio disse a ele e a outros governadores que se decidir disputar a presidência vai se filiar ao PL. A declaração foi mal recebida pelo Eduardo e seu grupo, que enxerga o movimento de Tarcísio e de Valdemar uma maneira de tentar eliminar Bolsonaro da política e angariar o seu capital político. Paulo Figueiredo relatou à coluna que o deputado tem 90% de chance de sair do PL. Essa chance aumenta se Tarcísio for para o PL. Caso isso ocorra, Eduardo deixará o partido e irá para outra legenda, para ser candidato à presidência por outro partido. Só para esculhambar. Essa aí também está o pau da barraca também. E acho que Eduardo tá certo. O Valdemar ainda mandou essa. Bolsonaro decidirá apoiar a presidência após julgamento. Até já sabe, já. É mesmo, Valdemar? Quem que te disse isso, hein? Foi o Bolsonaro que disse isso, foi? A Yara muito bem destaca. Não tem como provar que Bolsonaro falou isso. Gente, quem que disse que Bolsonaro falou isso? Eu tenho que acreditar no Valdemar agora? Valdemar agora é o porta-voz de Bolsonaro. Isso aqui é pra mostrar pra vocês que vai... Gente, Bolsonaro nem começou o julgamento. Imagine o que vai acontecer nos próximos meses se Bolsonaro ficar incomunicável, que essa é a tendência hoje. Imagina a quantidade de porta-vozes que vão aparecer. Aí ela disse, se Bolsonaro não pode falar, só confio naquilo que os filhos trouxeram de informações. Pois é. Eu tô nesse ponto aí também, Yara. Olha mais uma vez essa narrativa. A única salvação. Ó, Bolsonaro. Se tu quiser, Bolsonaro, um dia ainda vê o sol, Bolsonaro. Tem que apoiar o Tarcísio, Bolsonaro. Ó, senão tu vai ser preso, Bolsonaro. Vai preso pra sempre, Bolsonaro. Valdemar e Tarcísio como única salvação para Bolsonaro. Enfim, né? Ele seria o único. A única salvação. Valdemar tem concordado com a tese de que, com Bolsonaro inelegível, Tarcísio seria hoje o único nome da direita com condições de ganhar de Lula em 26 e dar um indulto a Bolsonaro. É. Tá bom. E as vítimas do 8 de janeiro? Será que ele vai dar também? Vai? Pois bem, vamos falar agora dos filhos de Bolsonaro. Anteontem, quando saiu a pesquisa, o Eduardo comentou e o Carlos reforçou. Estranho. Antes as pesquisas do Instituto Paraná tinham meu nome, mas agora rodou, mesmo sem nenhum fato novo para isso. De qualquer maneira, Bolsonaro venceria o atual ocupante da cadeira presidencial no primeiro e segundo turno. Curioso, né, gente? O nome do Eduardo tava e agora não tá mais. Não tá mais. Não ter Eduardo Bolsonaro na pesquisa é método de quem está pagando ou tabelando com o sistema. O resto não precisa falar. Aí, como eu falei na introdução, Duda Lima e Murilo Hidalgo, porque quem paga é o Duda Lima e quem faz a pesquisa do jeitinho que precisa ser feita é o Murilo Hidalgo, foram correr na Bela Megali para falar, né, o motivo da ausência de Eduardo Bolsonaro nas pesquisas presidenciais do PL. Envolvidos no levantamento, Duda Lima e Murilo Hidalgo, relataram à coluna que a escolha dos nomes testados é feita por Bolsonaro. Eles afirmam que é ódio para Bolsonaro. E aí? Foi Bolsonaro, gente, que mandou. Não botou o nome do Eduardo. Confiou no Duda Lima. Confiou no Murilo Hidalgo. Vai ser assim. Só sentiu drama. Todo mundo agora fala em nome de Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse que aliados querem tomar o lugar de seu pai e entrar em campo dando ordens. Eduardo criticou a falta de apoio de políticos de direita a seu pai, né? Isso numa postagem no Twitter. A declaração de Eduardo ocorreu após cotados da direita disputar o Planalto intensificarem movimentos para a corrida eleitoral de 26. A postagem é essa aqui, ó. A postagem até curta. Se eu fosse virar piloto, eu buscaria conselhos com o Nelson Piquet. Se eu fosse entrar no ramo do cinema, desejaria dicas de Mel Gibson. Para fabricar carros, procuraria ouvir os engenheiros da Ferrari.
Agora, na política brasileira, os craques querem entrar em campo dando ordens em Bolsonaro. Talvez seja porque não querem ouvir o que Bolsonaro tem a dizer, mas sim apenas tomar o lugar dele. Eu também acho, Eduardo. Depois o Eduardo volta ontem. Há uma curiosidade no ar. Quanto mais próximo do julgamento do meu pai, mais pessoas têm falado sobre substituí-lo na corrida presidencial. E de maneira descarada, essas mesmas pessoas ainda dizem que é para o bem de Bolsonaro, porque o apoiam. Se houver necessidade de substituir o Bolsonaro, isso não será feito pela força nem com base em chantagem. Aquilo que já deixei claro, que não me submeto a chantagens. Qualquer decisão política será tomada por nós. E ele colocou ali uma foto, creio que ele está falando assim, nossa família vai decidir. Não adianta vir com um papo de única salvação, porque não iremos nos submeter. Única salvação.